Prezados amigos, nós temos hoje a honra, nos nossos diálogos, encontros na Academia Brasileira de Filosofia, de receber um membro ilustre, um membro correspondente ilustre da nossa academia, que é o professor Carlos Belino Sacadura, doutor, professor da Universidade de Cabo Verde, da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes. Ele aceitou o nosso convite diretamente da linda cidade da Praia, em Cabo Verde, aqui do outro lado do Atlântico. O professor, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Braga, tendo sido orientando do nosso igualmente confrade, professor Dr. Manuel Curado. Ele estuda especialmente ética, estética, filosofia da ciência, da religião, do direito, da história, da educação e da argumentação. Ele tem vários livros, alguns livros publicados, A Cultura da Argumentação, Estudos de Filosofia da Educação, e está para publicar uma visão ética e cultural da liberdade, da democracia e da sociedade aberta. Então, para nós é uma grande honra, mesmo porque ele se dedica e vem se dedicando a estudar um dos nossos grandes filósofos brasileiros, que é Miguel Reale, que é muito caro à nossa academia. E então eu gostaria de convidar o professor Carlos Belino Sacadura. Então, é muito importante estar aqui e eu agradeço então que o professor Carlos Belino tenha aceitado e é com muita honra que eu recebo também como membro correspondente da nossa Academia Brasileira de Filosofia. Por favor, professor. Eu agradeço também pela entrada, que é honrosa como membro correspondente, na academia, e onde certeza que poderei dar uma contribuição, porque senão nem teria sido selecionado, mas também irei aprender muito com todo o trabalho que se faz, porque uma academia é um espaço de partilha, de comunidade científica e sim, então agradeço também ao professor Edgar Leite por toda essa receptividade e ao professor Manuel Curado por ter sido, digamos, o patrono da entrada e toda a relação que nós tínhamos desde o tempo do doutoramento, Ainda tenho lá o texto da arguição foi o principal, o júri tem, não sei se é 8 ou 10, que eu não sei, membros, mas há um que faz, efetivamente, porque imagino que era 10 pessoas a fazer cada uma delas perguntas, há um que é exatamente o arguente principal, e que foi o professor Manuel Curado. Então encontramos várias vezes em Braga. Eu só ia todos os anos a Portugal, só deixei de ir agora com a pandemia, portanto, nestes últimos 2 anos. Então, é também para parabenizar, como se diz, pelos 200 anos da independência e esse país do futuro, realmente, como assinou com o Stefan Zweig. Stefan Zweig escreveu esse livro exatamente, O País do Futuro, e acabou por vir da Europa para o Brasil, onde fez uma parte do seu percurso. E então esta apresentação que eu faço, que não espero ser no máximo de 30 minutos para não ir cansar as pessoas, aos 35 ou 40, meio. Agora, é só assinalar alguns pontos, porque alguns tópicos, digamos assim, relevantes do autor, que tem uma obra realmente multifacetada, foi a tudo, desde o que era ser literatura, portanto, obras de literatura, ensaio, direito, política, ética, obras de filosofia, Tucur, e de direito também, estritamente,
e obras que é o que me interessa mais focar, da relação da filosofia com o direito. E tem uma interlocução, como eu falei, portanto isso é importante na obra, com as figuras do seu tempo, que se fosse realmente estar aqui a mencionar das várias áreas, nesses dois eixos que realmente já têm que ver com a história. As figuras do panorama das ideias do seu tempo, que foram praticamente todos interlocutores, diretos ou através do diálogo com as obras, e da história, porque só isso daria, isto é, a história da filosofia e a história das ideias. Só isso daria várias conferências, não é? Desde a Grécia Antiga à Idade Média. Então eu vou focar, como é preciso ter exatamente o foco, no meio de tantas... E obras eu vi da filosofia do direito, são 770 e tal páginas. Portanto, é algo impressionante. Focar mais no panorama contemporâneo e em autores que vieram depois do próprio Miguel Reale, mas que estão na esteira da sua maneira de ver o mundo, não é? Da sua Weltanschauung e do modo de refletir. Portanto, ele é realmente um pensador inter e transdisciplinar, pela maneira como articula todos os saberes, combinando a especialização, que tem muito rigorosa, com uma visão global. Já que estamos nas conferências globais, uma visão global do saber. Numa época de fragmentação, não é disciplinar, em que cada um está mais e mais reduzido, ele tem essa visão macroscópica, que é impressionante. E citando o Pascal Weck, que diz que não se pode estudar a parte sem o todo, que é cada disciplina, mas também o todo sem a parte, porque interdisciplinar não significa anular. É por isso que eu não gosto muito da expressão holístico, porque dá a impressão que isso aconteceu no Renascimento. Hoje não é possível o indivíduo abarcar tudo tipo holístico. Complexidade, interatividade, inter-relação das disciplinas que se mantém, mas que se consegue que essas fronteiras sejam abertas, as fronteiras entre os saberes. E realmente filosofia, política, história, direito, literatura, além da ação, portanto está lá tudo essa comunicação dos saberes. Então, uma maneira de abordar é por esses autores que, no fundo, estão na esteira do caminho já aberto por Miguel Reale, e a maneira como ele soube articular os dilemas. Eu agora poria o título, não é? Tinha filosofia da história e do direito, não é? No pensamento de Miguel Reale. E agora ia focar, é muito extenso, mais dilemas e tensões ético-jurídicas. A maneira como ele articula pontos que são vistos em dicotomia. Nós hoje temos muito isso, polaridade disto ou aquilo, atravessa quer o pensamento, quer a vida cultural e vida política, que é aqueles extremos, não é? Um acha que são inimigos, não é? É o que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais. Uma agressão entre polos que se consideram, não é, antitéticos na política, na cultura, e, pelo contrário, ele reúne, distinguindo, não é, fazendo a distinção, ele reúne esses vários polos numa dialética da qual a mais conhecida é a teoria tridimensional do direito, não é? Em que ele reúne o direito como facto, como valor e como norma. Mas como o tema proposto tinha que ver com o direito e com a filosofia da história,
eu entraria por uma menção à obra que ele tem, Horizontes da História e do Direito, porque é aquela que faz diretamente, pronto, está logo no próprio título, e a maneira como ele faz essa relação, mencionando a mitologia é quase uma pré-forma, o que aparece aí, uma pré-forma da teoria tridimensional, mas através dos mitos, da mitologia e dos deuses, no plural, porque é os mitos gregos. E então ele menciona a relação entre Clio, que é a deusa do tempo, não é? E da história, portanto, Temis e Dike, formam também um triângulo, portanto, também tridimensional, com interação. Clio é a dimensão da história, e neste caso é a inscrição do direito na historicidade, no decorrer do tempo. Temis é a deusa da equidade e da virtude, que depois Aristóteles vai a desenvolver, não é? Na ética das virtudes. E que hoje podemos chamar os princípios de justiça. E Dike, que é a justiça e os seus fundamentos. Então ele diz que a Dike, deusa da justiça, que é uma ideia, só se pode realizar através do seu enraizamento histórico, portanto, da sua inscrição na história e na sociedade. É um polo ideal articulado com um polo da realidade empírica. E isto depois vai desenvolver na articulação entre os grandes princípios do direito, não é? Igualdade, liberdade, que formam um pouco do direito natural, para além da história, trans-histórico, porque a ideia de racionalidade, liberdade e igualdade ultrapassa a circunstância, e o direito positivo, que é aquele que se desenrola nas instituições, nas leis, nas normas. Portanto, essa tensão direito positivo, natural, que atravessa, nós vemos até hoje tem ainda adeptos do direito natural e mais forte a corrente positivista, que é atenta puramente aos factos, e que, no caso de Miguel Real, ele fala de uma reabilitação do direito natural, mas concreto. Não são como as ideias de Platão, não é? Escritas no céu das ideias, e os ideais de justiça têm que se concretizar na dimensão histórica. Para mim, esta tensão entre o real e o ideal, que é uma espécie de tensão essencial, como na obra do Thomas Kuhn, não é? A tensão ideal entre tradição e criação ou inovação. Uma das melhores ilustrações que eu vi e que aproxima-se realmente do Miguel Real, tendo vindo depois, é John Rawls, quando faz essa articulação entre direito, que é a efetividade das normas, e a justiça. Para ele é uma ideia que nunca se concretiza inteiramente, não é? Está na dinâmica, mas é uma ideia em aberto. E ele distingue, já, direito e justiça, articulados, mas distintos. E pronto, em termos muito diretos, a justiça é o ideal que o direito persegue, sendo que esse ideal nunca é esgotado. Funciona como algo que o Miguel Real também adota, que são as ideias reguladoras ou orientadoras de Kant. Algo que Popper também adota, não é? Algo que está no horizonte e que nos faz caminhar, não é? Para o ideal de justiça, sem que esse caminho se concretize, não é? Filosofar, como diz o Jaspar, é estar a caminho, sem nunca chegar a um ponto final. Bem, isto liga com a tal ideia também que se aplica ao direito, a ideia de fim da história, não é? A história está sempre no fim, mas não, depois do fim vem sempre algo. Portanto, a ideia de uma história
em aberto. Então, esta introdução praticamente da obra Horizontes do Direito e da História me parece extremamente interessante para entrar no modo de pensar, não é, do Miguel Real, esta articulação entre Temis, Dike e Clio, não é? As deusas da justiça, da equidade e virtude e da historicidade. Temos então estes termos. Depois, o Miguel Real é um autor que procura compreender o mundo da vida humana, o tal Lebenswelt, mundo da vida, Lebenswelt, não é? E hoje há tendência para só focarmos aquilo que é quantificável, calculável, aquilo que o Heidegger chama o pensamento calculador, que é importante, não é? E que o próprio Husserl simboliza no Galileu. Não é a figura do Galileu em si, é para simbolizar o espírito científico que matematiza o real e que ainda hoje está dominante, não é? Isso vem na tal obra, na Crises. Está presente. Então, digamos que Miguel Real está na linha de Vico, Jean Baptista Vico, que é o focar as instituições, uma espécie poética da vida, a importância das instituições e da existência humana e não apenas o cálculo. Essa polémica entre... não é da cá, porque eu escrevi uma tese em que defendo a ideia que Descartes não era cartesiano. Portanto, tem o lado da imaginação, tem uma parte retórica da argumentação, embora apareça nos tais ismos, o cartesianismo como o homem da razão estritamente lógica, não é? Mas pronto, em termos desse cartesianismo, todo o ismo é redutor. Aliás, qualquer que ele seja. A polaridade entre Descartes e Vico é essa. Um é a matematização, é a mesma que em Husserl entre o mundo da vida e o mundo galilaico da matematização e do cálculo. Então, Vico defende esse lado da importância da história das instituições e não apenas a tal matematização do real que continua a marcar-los. Bem, com Vico é um pouco recuar aquém, não é, na história. Então, mantém essa reabilitação do humano e do humanismo, que é um dos traços, como eu marquei, o humanismo. Alguns autores, não é, propõem um transhumanismo, em que o homem se supera através das máquinas. E eu vejo que não, o homem pode-se ultrapassar ao transcender-se, mas não é por ter uma quantidade de maquinismos e computador que ele se vai... o que se corre até o risco de desumanizar, não é? Tudo ser feito por cálculo. Transhumanismo, não, tipo, nós já sermos meio robôs, não é? Meio pessoas, não é? É mais para... aí é que é mesmo ficção científica, mas que esperemos que seja mesmo ficção. Porque o humanismo continua a estar presente com um projeto e realmente Miguel Real era um humanista à maneira já do século XX, não é? Já da nossa época, e não propriamente apenas à maneira renascentista. Essa ideia da dignidade humana, que é o único ser que se pode reinventar e não tem uma forma fixa, que vem no discurso pico de Era Mirândola, não é? Podemos vê-lo como alguém da base, não é? Os tais princípios em que assenta a sua filosofia do direito. Depois, na obra de Miguel Real, não é? Centrando os problemas do nosso tempo,
e na tal dialética que eu vi, ele articula sempre os opostos, sem fazer dicotomias e também sem confundir. Eu vejo como um tema central a liberdade, não é? Talvez para muitos o maior valor que está presente em toda a obra de Miguel Real e que é o valor estruturante, não é, da vida humana. Sem liberdade, também nenhum outro valor. Ele é fundamento até dos outros, como diz o próprio Miguel Real, dos outros valores. A partir da liberdade é que nós temos também a capacidade para construir a vida. E na obra estão presentes, na obra de Miguel Real, os dois conceitos de liberdade de que o Isaiah Berlin fala na sua obra, não é? Dois conceitos de liberdade e que se mantêm presentes na atualidade, na sua articulação e na sua polarização. A liberdade positiva, que é a afirmação dos nossos projetos, e positiva ou dos antigos, que está nos gregos, não é? Aristóteles, mais ainda na sua ética das virtudes, no seu direito, que é ao mesmo tempo uma ética, e a liberdade negativa ou dos modernos. Benjamin Constant já falava, portanto, Isaiah Berlin tornou-se o mais referenciado a propósito destes dois conceitos de liberdade. Mas já tínhamos isso em Constant, portanto, muito, muito antes. E eu diria que está presente a articulação dialética dos dois, uns veem como excluindo, não é? Uma é a liberdade política do indivíduo contra o Estado. Nunca é demais lembrar que o Estado é que deve estar ao serviço do ser humano e não o ser humano ao serviço do Estado. Porquê? Que é o princípio do totalitarismo. É o Estado leviatã, não é? Portanto, isso tornou-se, em termos de circunstância histórica, claro que essa tónica, no século XX, século dos totalitarismos, não é? O nazismo e o comunismo, o nacionalsocialismo e o comunismo, não é, que configuraram muito a maior tragédia, não é, no século XX. Então era preciso fazer frente ao Estado, porque o sistema totalitário que a Hannah Arendt tratou e no 1984 foi tratado de forma literária, significa exatamente a supressão do indivíduo por um poder, um Estado que abrange tudo, total, e suprime o pensamento, a cultura, as ideias, etc. Então há que fazer frente. Mas essa liberdade negativa que limita os poderes do Estado, interessante que Locke, com o empirismo, limitou o conhecimento. O conhecimento tem limites, não podemos saber tudo. É a experiência possível, não é, de Kant. E também limitou o poder. Mas há outra vertente, portanto, a liberdade dos modernos, com o Estado ao serviço da pessoa e não o inverso. E a liberdade dos antigos, que é a ideia de bem comum, portanto, aquilo que nos torna seres relacionais. Ora, ambos são centrais na contemporaneidade. E alguns, eu tive até uma intervenção que foi a propósito de uma conferência que nós fizemos da Rawls, foi os 100 anos que ele teria de idade, e os 50 anos da teoria da justiça. Então fizemos na universidade uma conferência, não é, online sobre Rawls, e já focava essa questão do o indivíduo, sim senhor, mas também aquilo que nós temos em relação à comunidade, obrigações para com a comunidade. E a questão da vacina, muito atual, realmente me parece clarificadora, não é, desses dilemas, não é, que implicam os dois lados.
eu posso dizer, enquanto liberdade individual, eu posso me recusar a tomar a vacina. Eu digo, pronto, é a minha opção, ninguém tem nada a ver com isso. Mas, sendo eu, por exemplo, professor, quer dizer, eu vou para as aulas sem vacina, comprometendo os outros e dizendo que não estou, como se diz, não estou nem aí, em linguagem popular. Então, não, há uma dimensão, se quiser, de comunidade, relacional, de bem comum, que me parece que até sobrepõe-se, não pode acabar com os 80 milhões, mas sobrepõe-se nitidamente. Nesse caso, só há uma circunstância em que eu poderia dizer que eu não tomo vacina e ninguém tem nada a ver com isso. É se eu vivesse fechado num quarto permanente, sem nunca sair. Pronto, aí só me prejudicava a mim próprio. E nós vemos que há uma dificuldade em encontrar ou reencontrar a dimensão relacional. É um bocado cada um por si, que é redutor. E vemos que isso está presente na obra de Miguel Real. Bem, o debate contemporâneo, porque alguns veem uma espécie de utopia, que é a internet, é utopia porque é a democracia perfeita na medida em que a democracia direta de Atenas realmente era impensável, que era, por exemplo, toda a gente ser eleita ou não, fazer como é que chama, um sorteio rotativo em que toda a gente, pelo menos um dia na vida, parece os 15 minutos de fama de que falava esse artista. No futuro toda a gente teria 15 minutos de fama. É toda a gente ser presidente do Senado ou da Assembleia um dia e ir rodando. Bem, isso podia ser quase possível a dimensão da cidade grega, não é? A polis, que era muito reduzida, mas no mundo atual não. Portanto, nós temos a democracia indireta, elegemos representantes, ainda ninguém inventou melhor, alguém que são os deputados, os senadores, etc. Mas a internet repõe a ideia de democracia direta, que é toda a gente, por exemplo, faz uma espécie de referendo permanente, porque a Suíça acho que é o país no mundo que mais recorre ao referendo. Então é uma espécie de utopia tecnológica que seria a democracia perfeita. Ora, está longe de ser perfeita e, pelo contrário, nós falámos do tema também lá umas conferências com a pessoa da comunicação e até me lembro que uma aluna perguntou, mas professor, como é que a internet não é a democracia perfeita e afinal qual é o problema? Está a dizer que não. É porque em vez de haver debate há agressão mútua. Então, a capacidade para o diálogo e para a relação é algo também muito presente e em toda a mundividência de Miguel Real. Há autores que eu vejo, filósofos do direito e da ética, na questão ética jurídica, que estão na linha, são Appel, não é? Karl Otto Appel, e a Adela Cortina, uma espanhola, não é? E um alemão, com a ética da discussão. O Habermas também entrou nessa linha quando passou para uma visão muito mais próxima da democracia liberal do que a altura em que ele era adepto da teoria crítica e gravitando um bocado em volta de Marx e tudo. Então essas condições para a discussão é respeitar o interlocutor. São um pouco aquelas condições para os diálogos socráticos e tudo, respeitar as ideias. Não falsear as ideias do outro para poder atacar. Tem uma quantidade de ética da discussão que está presente e que implica esse reconhecimento mútuo. E o papel da argumentação, pronto, repõe aquela ideia que vem desde os gregos, que é eu posso impor as minhas ideias, pronto, nessa altura será uma ditadura. É assim e quem não concordar vai para a prisão. Ou posso ir pela persuasão,
que é defender as minhas ideias e conseguir uma maior ou menor aceitação. E essa ética do diálogo e do discurso, esse logos interlocutório, é algo que está muito presente também em Miguel Real. Pronto, em síntese, para que a internet e o Facebook, isso tudo, fossem meios de desenvolvimento da democracia, como essa utopia propõe, teria que ter uma ética da discussão. Não é chamar nomes ou a quem se manifesta nesse meio, não é? Insultos e coisas assim, não é? Parece como aqueles desafios de futebol que aconteceu há pouco tempo em Portugal, que terminou com tudo à pancada. E deu uma imagem com tudo, quer dizer, não são os jogadores, apenas dirigentes, tudo aquilo foi uma confusão incrível. Quer dizer, um jogo que implica regras, e a democracia também, no fundo, é aceitar a regra. Por exemplo, quem tem maioria tem que respeitar as minorias. Pronto, são regras do jogo. Se eu entro no jogo, é como fazer um jogo de xadrez em que eu atiro as peças, atiro o tabuleiro e digo, olha, agora eu ganhei porque não aceito as regras do jogo. Então, é a regra democrática. A Adélia Cortina, até mais do que é uma boa apresentadora dessa questão ético-política e jurídica, ela, e dá as razões para isso, para preferir Apple, que é muito menos conhecido do que Habermas, que às vezes vai muito para o consenso. O consenso é importante, mas não há democracia sem dissenso. A convergência é necessária, mas também a divergência. E o caso de Sócrates não é paradigmático, porque teve uma votação de maioria e a consciência crítica foi condenada. Portanto, é preciso uma democracia que tenha consensos. Não há maneira de governar sem consensos, convergências, mas que admita o dissenso. Nesse caso, Sócrates, que era o tal, não sei qual o zangão, ou o que é que pica a consciência das pessoas, não é? Ele dizer, eu comparo-me a um abelhão, não é? Que vai dar aquela picada na coisa. Era incómodo. Portanto, é preciso ter pessoas incómodas e respeitá-las e, portanto, não dizer que você vai parar a prisão porque está a discordar muito. Então, hoje temos uma certa dominante do positivismo, não é? Os factos, vamos aos factos, já não há ideais. E a articulação que Miguel Real faz entre os factos que estão na dinâmica social, os tais factos, não é? Factos, os valores, que são as grandes ideias, portanto, aqueles chamam sociologismo dos factos e positivismo. Eu diria, os valores nos quais se incluem os valores éticos, que são a base do direito. Não confundir exatamente, não conhecer moral e direito. Mas o direito tem que ter um pré-político, uma dimensão pré-política, ou se quiser, neste caso, pré-jurídica, que é o fundamento ético. Bem, no neopositivismo, e nisso o Miguel Real está muito atual, e positivismo não há fundamentos nem imputações, é tudo uma dimensão puramente factual. Ora, mesmo na ciência, como sabe, eu estou em filosofia da ciência, que se diz que as ciências exatas, ou ditas exatas, ou são duras, são neutras e os valores aparecem nas humanidades, filosofia e história. Ora, as próprias ciências exatas têm também uma dimensão valorativa, que Merton começa a ser dos primeiros a estudá-la. É o tal ethos mertoniano. Se eu digo que a razão deve haver uma explicação racional, já estou a tomar uma opção. Se quiser, até um certo dogmatismo, não é da ciência. Então, factos
normas e valores, princípios e fundamentos têm que se articular. Hoje é um bocado aquela ideia do relativismo, não há princípio, não há fundamento. Como tudo muda, bem, não é novidade completa, porque os sofistas já tinham essa ideia. O relativismo já vem dos sofistas face a Platão e Aristóteles. E agora foi reposto. A grande diferença é que eles eram uma corrente marginal, não é sofística, que é o relativismo, e hoje são a corrente dominante em muitas sociedades. Também aquela ideia em que o direito se mede e a justiça apenas pela eficácia, não é? O utilitarismo é uma dimensão, mas nunca foi a de Miguel Real. O direito assenta não em princípios desencarnados da história e do sentimento, mas precisa ter fundamentos, princípios e valores. É algo também o Rawls, entre outros, vem repor, porque não é uma visão utilitarista ou pragmatista, não é? A teoria da justiça. Bem, isso eu estou a concentrar, porque já vai tempo, não é? Se fosse a mencionar todos os autores, Amartya Sen, e depois há obras que respondem umas às outras. Real tinha esse sistema de diálogo, interlocução, e que se mantém hoje no panorama atual, já depois de Real, que é muito mais do que um conjunto de teorias lado a lado, o direito, que temos as várias correntes, não é? Temos uma pergunta e resposta, não é? Questionamento de uma obra. Por exemplo, a teoria da justiça do Rawls, ou uma teoria, pois ele nunca disse que é a teoria. Lá está um caso em que uma palavra altera tudo. Porque ele dizer, está aqui a teoria da justiça, não, ele diz uma teoria da justiça. E a ideia de justiça, a Amartya Sen, é uma resposta que adota essas ideias e desenvolve outras. Então, o mais interessante, não é quanto a mim, é o debate ético, jurídico e filosófico, e não propriamente cada um a pôr a sua teoria. Então, esse debate que vai desde liberalismo, libertarismo, etc. Não vou aqui, portanto, estar a expor. O interessante é que eles, de certa forma, respondem uns aos outros. E é o papel que Miguel Real teve no seu tempo. Hoje é muito do Rawls, porque ele é uma espécie de placa giratória. Todos esses autores se referem à obra dele. Para continuar, digamos, na esteira de, ou para ir contra, caso dos liberalistas. Mas, de qualquer forma, tem o foco em Rawls, que repõe no nosso tempo a ideia de liberalismo e de justiça. Então, eu vou abreviar, porque nem estive a olhar, eu muitas vezes ponho o relógio à frente para dar conta do tempo, mas depois nunca olho para o relógio. Então, já devo estar na altura de rematar, não é? Para fazer a tal síntese. Essa prioridade que é dada ao bem, por exemplo, a McIntyre, e ao bem comum, que são os tais antigos, e à justiça, quem deve ter prioridade, a ideia de bem ou a ideia de justo? Ambas têm a ideia de Rawls colocar o justo como foco principal, não é? Foi para respeitar que haja várias dimensões éticas, o pluralismo, várias concepções, um mundo em que convivam concepções filosóficas, religiosas, políticas, diversas. Ele acha que se houver uma ideia de bem, temos uma ética que seria praticamente não abrangente e que não permitiria o pluralismo. Ora, a dimensão do pluralismo, para mim, é das mais radicais numa sociedade culta e democrática. Radical no sentido de raiz, não é de extremismo. É verdade, às vezes há discussões em que se confunde, não é?
porque temos essa essência, não é? Fundamental é radical porque vai à raiz dos problemas. Caso o Miguel Leal era radical nesse sentido, ir à raiz. Não era radical no sentido de extremista. Há esse problema também dos conceitos. Tem muito a ver com a ideia de se a democracia é sobretudo procedimental, isto é um sistema em que há vai-se a votos e daí resulta o governo, ou é um regime que é apenas o que importa é o processo, ou a democracia tem uma alma, que eu diria que Miguel Real, que teve um papel na democracia, quer nas ideias, quer na própria prática, a democracia no Brasil e no mundo, um pouco, a democracia é apenas um processo em que há eleições ou tem uma alma, uma substância. E ele diz, não, é um processo que tem as suas regras, mas está muito longe de ser apenas eleições. Então, eu iria concluir por aí, porque não olhei para o relógio, mas já deu ultrapassado, que é esse ethos do direito e da democracia é algo que nos deve ocupar, e não apenas os procedimentos limitados ao aspecto institucional. E é aí que a dialética entre filosofia e direito se manifesta. Bem, para mim, dentro da filosofia, eu diria que realmente a ética é que se articula a principal dimensão ética. Porque se vamos a Aristóteles, e já temos a ética, a Nicômaco, não é? O livro da ética e o livro e a política de Aristóteles, em que uma está implicada na outra. Há uma espécie de ética individual, ética social. Portanto, desde essa época que já temos essa co-implicação. Um mundo sem valores, não é? Que é, como o autor dizia, que era o homem light, que é aquele que superficial, que não tem valores, conduz a um declínio da própria dinâmica da democracia. E a importância das humanidades, pronto, eu retomo o que tinha dito primeiro, que a Martha Nussbaum fala, não podemos ter uma sociedade de engenheiros e técnicos de computador apenas para ter democracia. Temos de ter cidadãos capazes do pensamento crítico, e veja, o pensamento crítico hoje recua. Tudo o que vem, antes era o que vem no jornal ou o que vem na televisão. Agora é o que vem na internet. Temos que ter um pensamento crítico face aos mídias e não aceitar. Eu pensava que aquela história da Terra, que a Terra é plana, que era uma brincadeira. E eu dizer, mas não, é um grupo que tem muitos aderentes. A Terra é plana. Eles dizem, então não se está a ver, olha para aqui, está à direito. Quem é que veio dizer que é redonda? Portanto, estamos a retirar a dimensão da cultura, da ciência. A pessoa acredita em tudo, não é? Somos extraterrestres, somos não sei o quê. E a universidade, portanto, deveria ter esse papel, que nem sempre assume. Há uma disciplina que eu não sei se vai ter na Universidade Católica, que é estudo dos clássicos, ou os grandes livros, acho que o título é os grandes livros, que eu tinha aqui a nota. E para mim era uma ideia que, independentemente do curso para onde a pessoa vai, a área, que é a tal especialização, há livros que deviam estruturar a nossa cultura, o nosso pensamento. Nem os clássicos da economia, sei lá, o Ricardo, o Malthus, os clássicos da filosofia, desde Platão a Rawls e outros, os clássicos da política, os clássicos do direito, e pelo menos ficar-se com essa ideia. Depois a pessoa segue para a engenharia ou para o quê? Pode dizer que é um bocado utópico, não é? Mas foi tentado um pouco como Moran diz, religar os conhecimentos. Religar. Afinal, a religião, a dimensão espiritual também é isso. Religio. Religar. Pronto. E pronto, eu como dizia, é uma obra, como eu diria, vastíssima, dezenas de livros, alguns com 700 páginas, então eu pretendi, que não sei se consegui, levantar alguns tópicos
que no fundo é mostrar a contemporaneidade de Miguel Real. Não é a obra dele, quer dizer, foi para o seu tempo, já não tem. Não, eu diria que cada vez está mais atual. Aliás, é isso que o Italo Calvino define como um clássico. Estávamos a falar dos clássicos. Clássico é aquele que nunca acaba de dizer aquilo que tem a dizer, que está sempre atual. Há livros que estão 15 dias, está no primeiro lugar, não é o livro mais lido, mas é 15 dias, é um mês. O clássico fica séculos depois. Então, estar no top de vendas não é propriamente ser um clássico ou filme. E a ideia desse um autor que cada vez faz mais sentido face aos problemas atuais. Pronto, numa intervenção breve, o que se me oferecia dizer, e agradeço mais uma vez o convite e a minha, digamos, alegria pela entrada para um grupo de académicos, para o contacto para um grupo de académicos, para esse movimento, parabenizar o Brasil por esse momento do bicentenário e que não quero mais recordar, e lançar daqui um abraço para todos, com quem eu espero aprender, conseguir continuar a aprender, não é? Porque cada dia é um pouco uma lição de flauta, não é? Que perguntaram a Sócrates, não é? Ele estava a tocar flauta, ele disse, então você vai morrer daqui a meia hora, em vez de estar a fazer testamento ou qualquer coisa assim, está a tocar flauta. E ele disse, não, eu estou a aprender a tocar flauta, porque sempre estou aprendendo. E é importante nesse sentido. Muito obrigado, professor, e boa noite também para o professor Manuel Corado também, e para todos, também, como é gravado, pronto, para todos que tiverem interesse por ouvir esta repetição, e ficamos em contato, não é? Como se pode dizer aqui. Aqui Cabo Verde tem uma expressão que é estamos juntos. Quer dizer, não é explosiva de Cabo Verde, mas é muito usada em Cabo Verde, naquela questão da amizade. Estamos juntos. Aqui também, professor. Aqui também utilizamos muito essa expressão, estamos juntos, aqui no Brasil. Então é mais universal do que eu pensava. Pensava que fosse mais idiosincrática. Não, estamos juntos. Aqui no Brasil, o tempo inteiro estamos juntos aqui. O tempo inteiro. Termina às vezes, muitas vezes assim, coisa que é estamos juntos, que é o contato é uma coisa muito mais formal, estamos em contato, quase que o estamos juntos é muito mais aquele lado afetivo, não é, que tem. Professor, mas é isso que nós somos, a nossa civilização é muito afetiva, a civilização portuguesa. Essa é a sua grandeza, uma das suas grandezas. Eu gostaria de agradecer muito a sua conferência brilhante. Eu acho que resgata Miguel Reale e os temas de Miguel Reale no mundo contemporâneo.